Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou com o pessoal do primeiro ano do Centro de Estudos Jonox e a gente vai dar seguimento no nosso conteúdo. Na última aula nós revisamos os elementos do processo de comunicação. Eu disse para vocês que era essencial que vocês tivessem aquele esquema, né, dos elementos do processo de comunicação em mente, uma vez que esse conteúdo ele serve de base para o que estamos falando aqui agora, que é funções da linguagem, ok? Então, só para a gente não começar de forma abrupta, deixa eu relembrar o ponto principal aqui que nós mencionamos na nossa última aula. Ok? Vamos responder aqui. E aí, veja. Eu disse para vocês que é importante que a gente tenha em mente os elementos do processo de comunicação, porque os estudiosos, né, da linguagem perceberam que, dependendo de qual desses elementos eu enfatizo num texto, e aqui quando eu estou falando texto, eu estou falando de texto no seu sentido mais amplo possível, ok? Dependendo de qual elemento desse eu enfatizo, o meu texto ele ganha determinadas funções, né, específicas, objetivos ou características próprias. Então, a essas características, a esses objetivos, a essas funções, denominou-se funções da linguagem, né? Então, bora relembrar aí rapidinho quais são esses elementos, certo? Quais são os elementos, mais uma vez, os elementos do processo de comunicação, tá? A gente tem aí o emissor, que é quem emite a mensagem que foi elaborada, certo? Por ele mesmo, muitas vezes, na maior parte das vezes, tá? E aí, olha só um dado interessante, né? O emissor pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Assim como o receptor também pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por isso você tem, inclusive, as marcações pessoais no plural, né? O nós, o vós, por aí vai. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor, certo? O código é a maneira pela qual a mensagem se organiza, certo? É o nosso famoso como. É um grupo de sinais ordenados de acordo com regras que formam relações de significação. Lembrando que quando o código é verbal, ou seja, ele utiliza palavras, você tem o que a gente chama de língua, certo? Idioma. O canal é o meio físico ou virtual que proporciona a transmissão da mensagem, do emissor ao receptor, certo? Então, por meio do que a mensagem chega, é o canal. E o referente, finalmente, é o contexto no qual a mensagem está inserida, ok? Então, vamos às funções em si, tá? Eu vou deixar a função que eles colocam aqui no material como primeira por último, tá? E eu vou explicar depois por quê. Então, vamos pular isso daqui. E vamos iniciar. Ué. Ok, eu acabei de fechar o livro. Mas não tem problema. A gente volta para a página. Ai, essas tecnologias. Vamos lá. Já estamos de novo na página certa. Então, a gente vai começar. Diga, Antônio. Diga, Luiz. Professor, é meio fora de contexto essa pergunta, mas por que a função referencial é chamada de denotativa? A função referencial é chamada do que, meu filho? Denotativa. Sim, eu vou explicar isso depois para vocês. Mas tem a ver com o que a gente falou na última aula. Mas eu vou explicar. Eu vou deixar a referencial por último e eu vou explicar por quê. E, inclusive, vou explicar isso daí também. Tá? Sim, entendi. Muito obrigado. De nada. Então, vamos lá. Seguindo aqui. A primeira função, certo, que a gente vai mencionar aqui é a função chamada de conativa, tá? Ou apelativa, tá? E essa função será verificada em um texto sempre que o foco desse texto for o elemento receptor. Lembra? São 6 elementos, tá? Então, dependendo de qual elemento você tem como foco no texto, são 6, dependendo de qual dos 6 você enfatiza, ou quais dos 6 você enfatiza, você vai ter as funções. Então,
A função conativa ou apelativa é aquela função que se verifica quando, na elaboração daquele texto, certo? O ponto principal, a situação principal a ser levantada é uma preocupação com o receptor, certo? Com as ideias do receptor, com aquilo que eu conheço das suas expectativas, dos seus anseios, né? do seu padrão de consumo, vamos dizer assim. Por quê? Porque é aquela função que vai tentar persuadir, né? Fazer com que, através de uma sugestão, um convite, um apelo, o comportamento de quem for ler o texto, de quem for receber o texto, portanto, o receptor, seja alterado de alguma maneira, seja influenciado de alguma forma, certo? E aí, qual é, logo de cara, o gênero textual, certo? Ou o tipo de discurso em que você verifica essa função, certo? Que explora frequentemente essa função. É o discurso publicitário, certo? Ou seja, o gênero propaganda vai fazer uso dessa função, né, de uma forma quase que obrigatória, certo? Por quê? Porque num comercial, num anúncio publicitário, numa peça publicitária, a função, né, de um texto como esse é justamente convencer o leitor, convencer o receptor de que aquele produto, aquela marca, aquela ideia, certo? É algo pela qual vale a pena você lutar, ou você conseguir, ou você conquistar, vamos dizer assim, né? Então, a maior parte desses anúncios vai apresentar verbos, por exemplo, no modo imperativo, tá? Então, perceba que eu estou falando em cada função. O que eu vou fazer? Eu vou falar o que é a função, certo? Qual é o elemento que é enfocado no texto para que essa função aconteça, primeira coisa, tá? No caso aqui da conativa, da apelativa, eu já disse qual é, o receptor. Eu vou falar também em cada função em que situações comunicativas, em que gêneros, né, ou tipologias textuais é mais frequente essa função aparecer, certo? Como eu disse aqui, é muito comum em anúncios, certo? Não apenas em anúncios, eu já vou falar outros exemplos. E eu também, para cada função, vou te dar as características textuais, né? Linguísticas mesmo, de cada função, que eu também já disse aqui. Então, um exemplo muito claro da função apelativa é que os verbos vão aparecer no modo imperativo, justamente porque no anúncio publicitário, por exemplo, você vai ter aquela ideia da sugestão, né? Da venda de uma ideia, né? De uma marca ou de um produto. Então, você sugere ao receptor, certo? Que no caso é o consumidor, para que ele adquira aquele produto, para que ele como é que eu posso dizer, abrace aquela ideia, abrace aquela causa, né? Então, veja aí o anúncio da, do governo, né? Não consigo, deixa eu ver aqui. De Sorocaba, Prefeitura de Sorocaba, né? Curta o seu som, mas mantenha o respeito. É o que diz o anúncio principal. Use sempre o fone de ouvido, para não incomodar os outros passageiros durante o percurso. O som do respeito, todo mundo gosta. Respeite os assentos reservados para idosos, deficientes e gestantes. Aí depois embaixo, urbes, trânsito e transportes, cidade saudável, cidade educadora. Então perceba que você tem aí vários elementos, certo? Que foram pensados com muito cuidado para que chame-se a atenção do receptor, para que o receptor então tenha a sua mente voltada para o que diz esse anúncio e que assim ele possa ser convencido de que se quiser escutar música no transporte público, certo? Ele então precisa respeitar o espaço sonoro, vamos dizer assim, do outro, tá? Do outro. Então, o discurso publicitário ele frequentemente vai explorar essa função aí. Então, os verbos aqui geralmente serão verbos no imperativo, tá? E aí, passando do nível, é uma coisa que eu também vou querer fazer em cada função, né? Passando da questão linguística para a questão extralinguística,
perceba que no caso do anúncio publicitário, você também tem a questão da imagem, do texto não verbal sendo trabalhado. Então, muitas vezes, uma propaganda, ela convence ou ela chama atenção, não é nem pelo que se diz verbalmente, mas é pela forma como a coisa está apresentada de maneira não verbal. Então, é claro que isso tem a ver com uma outra função que a gente vai ver daqui a pouco também, mas essa questão de trabalhar a mensagem, de embelezar a mensagem, de deixar a mensagem em um formato, né, em uma estética diferenciada, criativa. Mas qual é a função, no caso do anúncio, específica para isso? Como se trata de convencer o consumidor, então também você vai ter aí algo relacionado a linguagem, a função apelativa, né? Ou seja, a questão do convencimento, tá? Deu uma melhorada ou continua travando? Melhorou? Ok. Seguindo então. Além de anúncios publicitários, onde você encontra essa linguagem, essa função sendo muito explorada, certo? Por exemplo, em debates, certo? Em textos do tipo artigo de opinião, em que você escreve ou você fala, se posiciona, né? Tentando convencer alguém da sua ideia. Então, você usa as palavras com muito cuidado, você procura as expressões corretas, né? O discurso político, então, nem se fala, né? É extremamente apelativo, ok? Você pode transpor essa ideia do apelativo, inclusive, para outras linguagens, por exemplo, a linguagem do cinema, né? Naqueles filmes blockbusters, conhecidos como blockbusters, que te jogam, né? Jogam lá na cara do espectador trocentos efeitos especiais, né? Uma trilha sonora da hora, e aí você fica preso àquela cena e você fica todo arrepiado e se emociona e tudo mais. Então, você tem aí o aspecto do apelativo também em outras linguagens, né? Não somente na linguagem cujo código seja, perdão, cujo canal seja o papel ou algo do tipo, né? Mas a linguagem cinematográfica, que já tem o vídeo, o áudio e a imagem associada ao áudio, você também pode ter essa função aparecendo, certo? Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre a função apelativa? Eu posso seguir? Dá ok se eu puder seguir. Se ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, nenhum adendo. Beleza. Seguindo então. Então, olha lá, acompanha comigo o raciocínio. Primeira função que a gente está vendo é a apelativa. Associa o apelativo, se você inclusive quiser anotar aí no seu livro físico, né, que eu sei que vocês estão com o livro 1 aí, vocês podem pegar e anotar aí na mesma página, né, que o apelativo tem a ver com o receptor, tá? Isso, livro 2, desculpa. Mas é porque tá um livro só, né? Pelo menos para mim, os dois vêm no mesmo volume, tá? Veja aí agora a segunda função. Função emotiva ou expressiva. Ora, se na função apelativa o foco é o receptor, na função emotiva ou expressiva, e você tem faz todo sentido, né? Ela receber esse nome, o foco é o emissor, certo? Então, num texto em que se percebe a função emotiva sendo a principal, você vai ver o que nesse texto? Esse texto, o assunto do texto é a própria pessoa que produz o texto, certo? Então, de todas as funções, é a mais narcisista, né? Brincando aí um pouco com a ideia. Por quê? Porque eu estou escrevendo um texto. O assunto desse texto não é você que está lendo o texto, certo? Ou que vai ler o texto. O assunto do texto que eu estou escrevendo sou eu mesmo, certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ao invés de você ter vários verbos, por exemplo, no modo imperativo, você vai ter a presença muito forte dos verbos em primeira pessoa, óbvio. Você está falando de si mesmo, né? Então, dentro do aspecto linguístico, das características dessa função, de textos com essa função, né, sendo a principal, você vai ter abundando, né, nos textos, assim, verbos na primeira pessoa, certo? E aí ele vai
como se trata de falar de si mesmo, né? E falar de si mesmo nunca é algo científico, objetivo. Quer dizer, pode vir a ser, mas geralmente não é. Então, na função emotiva, você vai verificar em textos com a função emotiva a presença muito grande, uma carga muito alta de subjetividade, certo? Ou seja, as expressões utilizadas, né, a linguagem utilizada vai ser uma linguagem bem figurada, muitas vezes, expressiva, metafórica, né, muito pessoal até, tá? E aí, qual é a terceira parte, né? Eu disse para vocês que em cada função ia fazer 3 coisas. Falar as características, não necessariamente nessa ordem. Falar as características linguísticas, falar para vocês qual é o elemento que é enfatizado e também em que tipos de texto a gente tem a presença dessa função, né? Então, a função emotiva ela vai aparecer muito, por exemplo, em textos que, por natureza, são textos em primeira pessoa, né? Veja, o diário, tá? O diário pessoal, um relato de experiência pessoal, vai ter, né, memórias, né, autobiografia. São todos textos em que, justamente pelo autor escrever falando de si mesmo, você vai ter uma alta carga de subjetividade e verbos, em sua maioria, na primeira pessoa, e assim, então, o foco sendo o próprio emissor. E aí, quando isso acontece, a gente tem aquilo que a gente chama de função emotiva ou função expressiva da linguagem, certo? Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Eita, 2 participantes levantaram a mão. Calma lá, deixa eu ver quem foram. Luiz Antônio, pode falar primeiro, depois o Cauê. Luiz, o Vitor Hugo está perguntando qual é a página. A página é a página 13 agora, tá? Luiz Antônio, pode falar. Ah, tá. Não, professor, eu não levantei de novo. É porque aqui apareceu que você levantou, talvez você tenha feito sem querer. Cauê, pode falar. A parcialidade seria também uma característica desse tipo de função? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala de... Boa pergunta. Quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de... O que é o subjetivo? É aquilo que diz respeito ao sujeito, certo? Por isso o nome subjetividade e não, por exemplo, fazendo contraponto aí com a objetividade, cujo o foco é o objeto, né? Ou seja, o outro ser, certo? É aquilo sobre o qual eu me debruço e eu consigo analisar de fora. Se na função emotiva, na função expressiva, você tem a subjetividade sendo valorizada, então é óbvio que o autor ele vai falar apenas do seu ponto de vista, sem considerar muitas vezes os outros pontos de vista, certo? E aí você vai ter um caráter parcial, né, sendo utilizado, o que não é necessariamente ruim. Presta atenção que nada aqui é melhor ou pior, ou bom ou ruim por si só. A questão é em que situações comunicativas você vai aplicar essas características, certo? Então, por exemplo, no caso de uma redação do Enem, não pode haver, por exemplo, a presença da função emotiva, certo? A parcialidade no seu julgamento. Então, um relato de experiência no meio da redação. Não deve haver. Por quê? Porque não é a situação comunicativa adequada para esse objetivo de texto, para essa função no texto. Agora, certo? É normal, é natural, é esperado até que, se você tem, por exemplo, um diário pessoal, você escreva as coisas conforme o seu ponto de vista. Você vai escrever sob o ponto de vista de outra pessoa, né? Então, a parcialidade, ela acaba indo assim ela acaba indo no pacote, né? Que é a subjetividade, tá? Alguma outra pergunta ou questionamento ou adendo ou comentário? Ok, seguindo então. Então, veja, recapitula aí comigo, tá? A gente já falou da função apelativa, o foco dela é quem? O emissor. Perdão, o receptor. Já falamos da função emotiva ou expressiva, o foco dela é o emissor. E aí vem agora a terceira função da nossa aula de hoje, certo? A função metalinguística, tá? Gente, a função metalinguística, ela acontece, e a gente falou sobre isso no ano passado, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente falou de fábula, a gente falou de função metalinguística.
certo? Lá nas primeiras aulas, ainda em janeiro, tá? Antes de eu fazer com você, logo depois de eu fazer com vocês aquela estação de aprendizagem, acho que vocês devem lembrar, acho que estavam no ano passado, né? Então, o que é a função metalinguística? A função metalinguística é aquela função que a gente vai verificar quando no texto, olha só que doideira, tá? O assunto do texto é o código, o próprio código, certo? Pelo qual o texto se realiza. Como assim, professor? Vamos imaginar que eu esteja escrevendo um poema, certo? Então, qual vai ser aí o código utilizado para que eu escreva um poema? Vai ser a língua portuguesa, certo? Dentro dos aspectos e características próprias de um poema. Beleza. Se o assunto do meu poema for, por exemplo, o amor, o amor que eu sinto, né, pela minha esposa e tal, pelo meu filho e minha família. Isso daí não é uma função metalinguística, é uma função maiormente emotiva, certo? Eu estou falando de mim, dos meus sentimentos. Agora, imagina que o poema seja um poema que fale sobre poemas. Um poema que eu faço que fale sobre poema, certo? Aí eu vou ter a função metalinguística, ou seja, o assunto do texto é o código, é o próprio código pelo qual aquela produção textual se realiza. Imagina uma peça de teatro e na cena, numa das cenas, certo? Os personagens estão assistindo a uma peça de teatro. Ou os personagens estão ensaiando para uma peça de teatro. Certo? Então, eu tenho o teatro falando sobre teatro. Função metalinguística. Imagina que eu produza um vídeo, um tutorial sobre como gravar vídeos. Certo? Então, é um vídeo e o assunto desse texto, que é vídeo, certo? Também é vídeo. Então, função metalinguística. Então, sempre que eu tenho a utilização do código para falar do próprio código, ou seja, é o código sendo usado pelo próprio código, certo? Então, aí eu vou ter a função que a gente chama de função metalinguística, né? Um tutorial de como fazer um tutorial, estão colocando aqui, né? Tá? Muito bem, muito colocado, tá? Então, um texto muito frequentemente colocado, apresentado como texto metalinguístico, certo? É, por exemplo, o texto do dicionário, certo? Olha, o dicionário é um livro, tá? Uma produção textual, vamos dizer assim, que se apresenta muitas vezes em forma de livro. E o objetivo desse texto é falar sobre as palavras, certo? Ou seja, dar a definição das palavras. Então, são as palavras sendo utilizadas para falar sobre palavras, ok? Então, a gente tem aí no dicionário uma característica muito grande da função metalinguística, certo? É muitas vezes aquilo que as pessoas chamam, especialmente no cinema, de quebra da quarta dimensão ou quarta parede, se eu não me engano, tá? Por exemplo, eu não assisti, eu não gosto desse personagem, certo? Mas assim, mesmo sem assistir, eu sei como funciona, né? Mas, por exemplo, é o que acontece nos filmes do Deadpool, certo? Quando, por exemplo, a gente não, né? Porque eu não fui ver, mas a pessoa tá lá assistindo o filme, né? Pois é, quarta parede. Tá lá assistindo o filme e aí o personagem de repente para de... Quando a gente vai assistir um filme, né? A gente espera, ou seja, o mais normal é que a gente entre na sala e tenha, por enquanto o filme está passando, aquela sensação de que a gente está vendo ali uma história, né? A gente está ali imerso naquilo e a gente quer esquecer que a gente está, na verdade, ali no cinema. A gente está simplesmente querendo tá imerso ali naquela história, certo? Pois bem, quando o personagem para de fazer e de atuar com os outros, certo? E ele vira para a tela, para a câmera, né? E conversa com a plateia, vamos dizer assim, ele passou ali, aquele texto passou a ter um caráter metalinguístico, certo? Porque é como se o personagem tivesse consciência, eu estou indo assistir um filme, e quem está lá dentro tem consciência de que está dentro de um filme,
certo? Ou seja, o personagem, não o ator. O ator, claro que sabe que está fazendo o filme, mas o personagem representado pelo ator sabe que ele, digamos assim, não é real, ele é produto de um filme, certo? Isso acontece também, por exemplo, né, para os que já leram, está lá no Inventário Cultural, certo? Quem não leu tem que ler. O Mundo de Sofia, né? Eu acho que é esse o nome do livro, Mundo de Sofia. E eu não vou estragar o final do livro, né? Dar spoiler, né, do final, mas assim, a Sofia percebe que não estraguei não falei ainda. A Sofia percebe em algum momento que você tem aquela ideia do história da história, a história dentro da história, certo? Ou seja, eu estou escrevendo uma história e essa história, na verdade, ela fala sobre uma história. Então, também é metalinguístico. Isso acontece, por exemplo, no antiquíssimo, né, livro e filme do História Sem Fim, em que você está assistindo a história do Bastian, e o Bastian é um garoto que lê um livro, e nesse livro ele está acompanhando as aventuras de um garoto chamado Atreio, e no final eles só conseguem vencer e derrotar o nada e salvar, né, o mundo deles quando o Atreio consegue trazer Bastian até a Imperatriz. Essa é a única forma de salvar o mundo que eles estavam. Só que, qual é a questão? O Atreio, ele não sabe como trazer Bastian para o mundo dele. Ele em algum momento reconhece que ele está dentro da história, dentro de uma história, de um livro. Mas como é que ele vai fazer o leitor chegar até a história? Como é que a pessoa vai entrar? E aí a Imperatriz explica, você fez o seu trabalho, porque o menino leu o livro até aqui. Ele está lendo a nossa história nesse momento. É uma coisa assim assustadora, tá? No final do filme assim fica até arrepiado. E aí o filme menciona também aqueles que estão acompanhando a história do Bastian, ou seja, assistindo o filme, certo? Então, é uma história dentro de um livro que sabe que os personagens sabem que são parte de um livro e eles sabem que eles estão sendo lidos por um garoto que, na verdade, faz parte de um filme e que tem espectadores, certo? É uma coisa, assim, muito louca. E aí tu termina o filme e tu fica pensando assim, gente, será que o que eu tô vivendo também é uma história que alguém tá me lendo, alguém tá me assistindo, né? Então, essa questão de você usar o código pelo código, né? Ou seja, quando o assunto do meu texto é o código, coincidentemente, o mesmo código que eu estou usando para escrever meu texto, eu tenho a função metalinguística, certo? Então, veja, falamos da função apelativa, o foco é o receptor. Falamos da função emotiva, o foco é o emissor. E falamos da função metalinguística, o foco é o código, o próprio código. Para encerrar por hoje, a gente vai falar da função fática, que é bem rapidinho, tá? A função fática, tá? Ela dá o foco dela. Piadas aqui no chat, né? Se alguém lesse a minha história, pararia no primeiro parágrafo, tá? Muito Black Mirror. Essa era a minha teoria aos 6 anos. Aos 6 anos de idade, você tinha uma mente muito fértil, né? Então, vamos lá. Foco aqui, gente, na aula. É engraçado, né? Quando o ambiente é a sala de aula, né, presencial, aí o professor tem que chamar a atenção dos alunos que estão conversando ali, né, presencialmente. Aqui na videoaula, na live, é o chat. Vocês fazem a mesma coisa no chat. Tudo a mesma... Como dizia Salomão, não há nada novo debaixo do sol, né? Então, vamos lá. Função fática. Foca aí, na nossa quarta função e última da aula de hoje. Ok? Então, veja. Na função fática, o emissor tem como objetivo estabelecer ou manter a comunicação, ou seja, certificar-se de que está em contato com o receptor, testando o canal de comunicação. Então, gente, é muito louco isso, mas há certas situações bem pontuais quando a gente está falando no nosso dia a dia, usando a linguagem de forma geral, em que, de repente, a gente para de falar sobre um assunto, que é o assunto do texto, a gente para de mencionar o assunto, e, de repente, a gente começa a usar a linguagem para verificar se o canal está funcionando, certo? Eu faço isso todas as aulas com vocês aqui, online, quando eu começo, né, eu abro a live antes de começar a gravação e pergunto se vocês estão me ouvindo bem.
e peço para você me dar um ok, se você estiver me ouvindo, tá? Quando eu de vez em quando venho aqui olhar o chat, tá? E você me diz, por exemplo, que está travando ou que a conexão não tá muito boa. Perceba, eu estou criando, eu estou produzindo um texto ou não estou? Quando eu digo assim, gente, alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, dá um ok aí no chat para mim, tá? Eu estou produzindo um texto quando eu digo isso? Tô, não tô? Então, se eu estou produzindo um texto, tá? A questão é, qual é o foco desse texto? Eu estou falando de mim quando eu digo assim, gente, dá o ok, se você tiver, se você puder continuar, dá o ok para mim no chat, né? Um exemplo. O foco aí sou eu? Não exatamente, não. Também, o foco aí não se trata de te convencer a algum comportamento, alguma coisa, certo? Tampouco eu estou aí, quando eu falo isso, o assunto do meu texto é o código, certo? Eu estou aqui usando um código misto, porque eu estou usando tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, mas o assunto não é esse. Quando eu digo, gente, dá ok para mim, tá? Eu tô preocupado com o canal. O canal aqui é o aplicativo, né? É a internet que permite, que transmite a minha mensagem até vocês. Então, eu estou preocupado com o canal. Eu estou querendo verificar, eu estou querendo testar o canal para saber se está funcionando. Ou seja, o que adianta eu preparar uma mensagem, certo? Ser o emissor dessa mensagem, jogar a mensagem sem garantir que a mensagem vai chegar até o receptor. Então, quando uma pessoa produz um texto e a única função, o único objetivo desse texto é testar o canal, você tem a função fática, né? Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação ao vivo, certo? Vai ter uma plateia ali, um palco e tal, e aí eu pego o microfone e digo, começo a falar. 1, 2, 3, testando som. 1, 2, 3, testando som. Isso é um texto ou não, gente? Sim, é um texto. Óbvio que é um texto. E qual é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é verificar se o canal que eu vou utilizar para transmitir a minha mensagem está funcionando. Quando isso acontece, eu tenho a função fática, certo? Palavras como as que os professores morrem usando no final de cada explicação. Entenderam? Ok? Tudo bom? Certo? Não é isso? Verdade? Então, quando você faz pequenas perguntas no final de uma frase para checar se a pessoa que está te ouvindo está prestando atenção, está acompanhando o teu raciocínio, isso é função fática. Ok? Então, especialmente numa situação em que eu não estou presencialmente com vocês, essa questão da função fática vai se tornar muito mais visível, né? Ou seja, constantemente eu vou estar me preocupando com isso, né? Muito mais do que eu estaria se eu estivesse presencialmente numa sala de aula com vocês, certo? Então, de certa forma, a função fática ganhou um destaque maior durante esse período de isolamento, né, de pandemia, tá? Já que a gente não pode se reunir presencialmente, tá bom? Alguma dúvida aí? Pode falar, Luiz Antônio. Rapidinho que o nosso tempo está estourando. Uma mensagem da escola por e-mail é um exemplo de função fática? Como assim uma mensagem da escola por e-mail? Um comunicado, um aviso. Não, um comunicado, a gente vai estudar a função dos comunicados na próxima aula, amanhã. Certo? Ah, sim, ok. O objetivo do e-mail vai ser função fática só se eu estiver mandando um e-mail para saber se você está recebendo meu e-mail. Se o principal da mensagem for eu mandar um e-mail para você, para saber se para você me retornar, para saber se o e-mail está funcionando, aí sim a gente tem função fática, tá? Eu vou encerrar aqui que o tempo está muito estourado. A gente continua na próxima aula, tá bom? Um beijo do Magro. Tchau para vocês. Eu vou responder essa pergunta na próxima aula, tá?